Sebrae Nacional. É a manchete, desde o início da manhã, uma investigação. Coloca a manchete primeiro aqui para a gente ver. É a manchete do UOL nesse momento. A investigação aponta fraude e desvio nos convênios do Sebrae Nacional. O prejuízo estimado de potenciais irregularidades na gestão anterior chega a 9.800.000 reais. É uma investigação da Controladoria Geral da União, encontrou indícios de fraudes, superfaturamento, desvio nos convênios do Sebrae. O prejuízo é enorme aí, um prejuízo de potenciais desvios de recursos, e são recursos públicos, né? São recursos desse sistema S, que é extremamente importante para o nosso país, quase beirando os 10 milhões de reais. A CGU recomendou a abertura de um processo administrativo disciplinar no Sebrae. As entidades beneficiadas indevidamente deverão restituir o prejuízo que causaram aos cofres públicos. O Sebrae é uma das empresas, inclusive, das organizações do Sistema S, que volta e meia é alvo de ataque, inclusive. O UOL procurou o Sebrae disse ao UOL que está com uma sindicância em andamento para apuração de eventuais irregularidades nos convênios passados, que foram firmados entre 2019 e 2020 e que ocorreram na gestão anterior. Uma excelente reportagem da Natália Portinari, que é ainda a nossa manchete. Começo com você, Sakamoto, a gravidade desses desvios, o que isso pode afetar, inclusive, nessa imagem do Sistema S e do próprio Sebrae, que tem uma importância imensa também aqui no nosso país. Não, isso pode atingir, não tenha dúvida nenhuma, a imagem do Sebrae, né? Eu estava conversando com algumas pessoas relacionadas lá no Sebrae, também que acompanham, e eles frisaram, né, que, olha, isso aí tem a ver com esqueletos da gestão passada, né? Isso tem a ver com relações estabelecidas nas gestões passadas. O pessoal ficou com muito receio, já queria deixar claro que, olha, isso aqui não é da atual gestão do Sebrae sobre a gestão Lula. O interessante é que a estrutura do Sebrae é uma estrutura que tem muita independência, os Sebrais nos estados, do Sebrae Nacional, né? Tudo isso, na verdade, fica no chapéu do Ministério das micro e pequenas empresas, que é o Ministério do Márcio França, né? Que antes estava em portos e aeroportos e foi desalojado para dar lugar ao Centrão, né? E aí tem, entre o pessoal com que eu conversei, tem gente, né, no Congresso Nacional que inclusive acha, né, pessoal que é mais, não é da base do governo, mas tem gente que acha que isso veio, inclusive, como, digamos, fogo interno para tentar mudar quem ocupa nas vagas, quem ocupa as vagas, como é que funciona, como é que tá as diretorias e as gestões no Sebrae, né, que é dirigido pelo Décio Lima, que é do PT de Santa Catarina, que concorreu ao governo de Santa Catarina, né, foi para o segundo turno, mas perdeu para o Jorginho Melo, né, bolsonarista, um estado bolsonarista, e acabou sendo levado pelo presidente Lula até o Sebrae. Segundo essas fontes com que eu conversei, a bomba não é contra o Décio, né, até porque assumiu agora, mas são dos esqueletos deixados nos governos passados que ainda dirigem determinados departamentos, né? Então, Fabiola, a denúncia ela é importantíssima que se coloque, né? É um dinheiro muito grande que circula nesses sistemas, né? Todo o Sebrae, também o Sistema S, tem muita coisa que precisa vir à luz para garantir transparência, afinal de contas, são recursos pagos por empresas, por trabalhadores. Agora, é importante entender esse contexto, né? Que esse contexto vem num processo de tentar, segundo as minhas fontes também, de tentar dar uma desbolsonarizada no governo, mas não da melhor forma, porque tem muita gente que ocupa cargo e o pessoal não conseguiu remover. E isso viria num processo de tentar, digamos, reduzir, né, a influência e o poder desses grupos que estavam na gestão passada. Aí as pessoas falam, poxa, e como evitar algo como isso, né? Desvio de recurso de uma instituição tão importante, que pode ter um trabalho tão importante para esse Brasil que a gente quer cada vez mais educado, mais eficiente, funcionando melhor, né? A gente vê entidades, por exemplo, de educação, com desvio de recursos, universidades e tudo mais. Nesse caso aqui, nessa fraude nos convênios, como prevenir isso? Como ser mais cuidadoso com esse dinheiro?
Esse sistema S, Fabiola, tem muito desvio. Uma fase eu estava em São Paulo, me ocupei desse assunto, fiz uma série de reportagens sobre o Sistema S e é um ninho de desvios. E aí eles, por vezes, argumentam que não é dinheiro público, é um dinheiro paraestatal, porque vem de empresas e é recolhido não diretamente do Estado. Isso é uma conversa mole, né? Inclusive, o Tribunal de Contas da União às vezes é questionado porque faz fiscalizações sobre essas entidades, SESI, SESC, SENAI, e, e funciona na base, todas elas vão ao balcão, todas essas entidades vão ao balcão, e costuma-se comentar muito sobre o imposto sindical e sobre os sindicatos de trabalhadores. E o país negligencia o Sistema S, que é um aparato sindical do patronato. E há barões da indústria da indústria, do comércio, que estão dirigindo essas entidades como pelegos há muitos anos. E no caso do Sebrae, há uma disputa para que se tenha uma ideia da importância dessa entidade. Há uma disputa. O Lula e o Arthur Lira disputam o Sebrae. O Arthur Lira também tem lá os seus tentáculos no Sebrae. Então, essa informação, ela mostra que as entidades do Sistema S viraram puxadinhos do Estado, com todos os seus vícios. Então, reportagens como essa, que expõem o vício, elas são interessantes. Agora, mais interessante seria evitar o vício. Ocorre que nós estamos vivendo uma fase em que estatal vai ao balcão, ministério vai ao balcão, o Sistema S vai ao balcão, e precisa acabar com essa fase. Mas não acaba. Entra governo, sai governo, e a perversão é a mesma. E os órgãos de controle têm que funcionar. No caso aqui, é a Controladoria Geral da União. Para desespero do SEBRAE, para desespero dessas entidades do Sistema S que acham que estão acima desse tipo de controle. Agora, é preciso controlar o que opera de maneira descontrolada, de maneira incompatível com as leis. Isso aqui tinha que passar, tinha que ser virado do avesso, Fabiola, mas não é virado e nós vamos convivendo com esse tipo de informação que se repete ao longo do tempo. Isso aqui não é uma coisa incomum, é apenas mais um caso envolvendo o sistema